Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa leitura semanal. Você não chegou aqui por acaso, eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar para as pessoas certas, para aquelas pessoas profundas que param para escutar essa mensagem e que estão prontas para esse movimento que é a nossa leitura, tá? Aqui essa leitura é o que acontece muito rápido nos próximos 7 dias. É uma leitura panorâmica geral. Eita, eu acho que aqui só um minuto. Eu acho que aqui tá o meu apoio, tá tremendo. Peraí. Eu sei que essa leitura vai chegar para as pessoas certas, tá? Então, escolhe uma das tuas opções. Opção número um, opção número dois. Fique atento à mensagem, não precisa estar 100% olhando, mas escute o que a espiritualidade tem para falar para você nesse momento, tá bom? Opção um, opção número 2. Vamos aqui começar com a opção um, tá? O que acontece muito rápido pelos próximos 7 dias com quem escolheu a opção um, olho de tigre. Se você já acompanha aqui o canal, deixa a tua opinião se você prefere vídeos com as mãos, mostrando as cartas, se você prefere eu e as cartas. Eu acho que eu vou mesclar um pouco, tá? De acordo com o meu ânimo ali para aparecer ou não. Eu acho que a gente tende a criar muitas barreiras e a gente pode deixar as coisas mais leves. No amor, no dinheiro, espiritualidade, não. E que a amizade é que é espiritualidade. Beleza. É um pouquinho encaixar. Hum. Compromisso, chave, chicote, prosperidade, sabedoria. Vamos lá, meus amores, da opção um, tá? Olha, desde já eu já vou começar por aqui, tá? Vocês, essa semana, podem tá recebendo muitas energias contrárias, tá? É, densidade dentro de casa, precisando de banho, precisando de limpeza energética. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se é só aqui com você da opção um, tá? Mas eu sinto como se essa semana tivesse aberto um portal onde vai estar testando muito as pessoas. Eu não sei por que ou se eu estou sentindo isso. Mas se você está aqui, você está recebendo essa mensagem, redobre os seus cuidados, redobre a sua meditação, sua limpeza energética, limpeza no lar, sabe? Por quê? Porque você pode estar recebendo muitas interferências ou mensagens, sabe? Que tá afetando o teu campo mental, tanto que saiu aqui, ó. Essa aqui ficou no fundo, né? As nuvens falam muito sobre esse mental bagunçado, que vai te fazer duvidar um pouco sobre a tua capacidade, sobre o que é o teu sonho, o que que não é. Sabe, é uma semana que eu vejo essa energia muito desgastada, mas por influência. Eu digo que as energias elas só conseguem penetrar nessas ideias, inveja, o que for, quando a gente está com esse campo desprotegido, tá? Então, os ratos vem trazendo essa energia principal não para te amedrontar, mas que você redobre os seus cuidados, sabe? Para quem eu tô falando aqui da opção número um, você tinha a sensação de estar com a chave na mão para coisas, para acontecimentos, e de repente é como se a vida tivesse mudado um pouco o rumo. E aí você tá se questionando, será que realmente eu tinha essa chave na mão, sabe? Só que o universo, ele é cíclico. Tudo que nasce, morre, tudo que cresce, desce. Então, assim, é um movimento natural da própria vida. Só que muitas vezes a gente não se atenta a isso na nossa própria vida, seja nos relacionamentos, seja no nosso trabalho, seja, sabe? A gente fica querendo um fluxo contínuo que nem sempre vai ser assim, porque a vida ela não é assim. Imagina. Eu só estou ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. Será que uma hora não vai travar para ter algum ajuste? O reflexo aqui está me irritando um pouco. Peraí, pronto.
Será que não vai ter algum ajuste, sabe? E os ajustes são necessários, porque senão a gente não estava aqui nesse planeta de aperfeiçoamento, de treinamento, sabe? Então não é para você se desanimar diante dos desafios, é para você observar e redobrar os cuidados, sabe? Por exemplo, você é aquela pessoa que sempre está se cuidando energeticamente, faz limpeza na sua casa, faz suas terapias, faz tudo. Mas aí quando você vai muito bem, é como se você deixasse de lado esse cuidado, essa conexão, sabe? E aí abre brechas. Se não tivesse esses momentos de oscilar, você viveria a sua vida da mesma forma sempre, tá? Então, o teu maior obstáculo é romper alguns contratos, algumas. Sabe quando você faz pactos com você, combinados com você? O chicote vem trazendo muito essa energia desses combinados. Você fez alguns combinados e você fica com dificuldade de abrir mão, mesmo quando aquilo não faz mais sentido, sabe? De repente você queria muito comprar uma casa e você pensa, cara. Será que eu realmente devo gastar tudo isso, toda essa energia nesse negócio? É como se você tivesse uma resistência a abrir mão das escolhas que você já fez. Por quê? Porque fez sentido em algum momento, talvez agora não faça tão sentido, sabe? É uma semana de você reformular a forma que você está pensando, que você está sentindo, que você está incorporando as coisas, sabe? É uma semana de deixar as coisas fluírem e pensar quando passar um pouco mais, sabe? Porque eu vejo muito essa rigidez, mas toda essa interferência energética. E essa interferência você adapta para a tua realidade. Do qual é o teu problema agora? É financeiro? É amoroso? O que que é que está tirando ali teu juízo? Você pode não estar da forma mais alinhada possível para ter esse entendimento, tá? Então não queira urgências, não queira meter os pés pelas mãos, tá? Aqui na energia ao mesmo tempo que eu vejo essa dificuldade, eu também vejo oportunidades, eu vejo amizades, eu vejo oportunidade de tratamento. Tratamento que eu digo assim. Sabe quando você vê uma oferta ou alguém te oferecendo um produto que vai te alavancar? Eu vejo muito isso para você ficar atento aos sinais. Porque a gente tem uma mania de ser autossuficiente em alguns aspectos, mas vai colocando muita coisa para debaixo do tapete quando poderia receber algumas ajudas, entende? Então, pode vir parcerias, projetos, oportunidades e você vai ficar tão preso o que você não tem que você não vai se abrir. E a vida ela vai te travar muitas vezes para você se abrir para essas oportunidades, sabe? Para esses aprendizados, para essas pessoas que podem te conduzir para um lugar melhor. E eu sinto que você já recebeu essa mensagem mais de uma vez. Só que o seu medo de não dar de conta é tão grande que você continua estável no mesmo lugar. Só que esse lugar não está sendo o suficiente para você. Não está sendo. Não é o que você quer, tá? Olha. Procure conhecimento, procure entender as coisas, procure entender você mesma, sabe? Eu acho que até é muito válido, às vezes, a gente abrir a nossa mente através de livros, tá vindo muito isso para mim. Ah, eu tô com questão financeira, eu vou dar uma olhada, vou ler sobre, tem vários livros, sabe? Assim, você vai ler aquele como é o monólogo, é que chama? O resumo lá do livro, se faz sentido com o teu momento, deixa aquele livro também te chamar, mas procure ocupar a mente também, sabe? Com solução. Nem que hoje seja um livro, vai para o livro, tá? Aqui no amor eu vejo estabilidade emocional, tá? Essa semana, talvez por um tempo você veio lutando tanto por essa estabilidade mas só que é assim, ó, o ser humano, se ele não tiver problema, ele não tem por que existir, né? Tem esse negocinho, porque ele precisa de um motivo para poder ele fazer o que ele tem que fazer na vida. E é engraçado que ontem, antes de gravar esse vídeo aqui hoje, eu entrei numa sala de várias mulheres e a mentora, ela falou assim, se as pessoas não tivessem que acordar
para pagar os seus boletos, por qual motivo elas acordariam? Porque 98%, 99,99% da população vive a partir do que elas têm que pagar. Sonhos para realizar, boletos. Pensa aí, se você não tivesse esse problema entre aspas, né? Esse motivo, essa motivação. Qual seria a sua outra motivação? Então, a nossa mente, ela continua criando motivações. Então, meu relacionamento está resolvido, eu vou procurar outro problema. Nem é tanto o problema, mas é a motivação. Mas como essa motivação vai te levar ou te paralisar, é o segredo, sabe? Porque o problema é que tem pessoas se paralisando porque não estão conseguindo viver equilibrar essa balança do desejo e do experienciar a própria vida, sabe? Só que no relacionamento eu vejo uma semana bem tranquila, bem de equilíbrio. Talvez você esteja, sabe? Quem aqui tá solteira, talvez esteja com a cabeça boa, nem tá pensando nisso, tá? Você tá tirando talvez uma preocupação antes e colocando em outro lugar. Isso é a armadilha da tua própria mente, tá? Aqui no lado financeiro, na prosperidade, eu vejo essa energia das flores trazendo um movimento, trazendo prosperidade. Só que essa prosperidade que eu estou falando para vocês não é só sobre ter o dinheiro, é sobre as pessoas estarem na tua casa estarem com saúde, é sobre você ter uma voz amiga em momentos específicos que você está precisando, é sobre você ter ideias criativas. É, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu posso não ter milhares de pessoas, mas se eu tiver é uma alma que você está tocando, entende? Então, a prosperidade essa semana na sua vida, ela vai vir através de pequenos detalhes. E talvez seja uma semana de você ajustar bem as suas ideias quando eu estou falando sobre dinheiro, para que você não gaste a sua energia com perspectiva dos outros. A gente sempre está, às vezes, usando o mecanismo através dos outros, entende? Então, é uma semana abundante, mas eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando além disso, tá? Mas você vai ter olhos para ver se você tiver essa capacidade, sabe? E isso, gente, tem um exemplo aqui que tá vindo na minha cabeça. Domingo, eu e meu marido, a gente pediu quentinha, tá? Eu peguei a minha, quando eu fui ver a dele, eu vi dois pedaços assim de carne enorme. Eu falei assim, caraca, eles arrasaram, botaram os pedaços enormes de carne para ele. E eu fiquei calada, eu não falei, né? Eu só vi. Quando chegou na mão dele, ele reclamou porque tinha faltado a linguiça, né? Que era dois tipos de carne. E eu falei assim, caralho, o mundo é uma perspectiva. Porque enquanto eu achei o máximo os pedaços lá que botaram para ele, ele foi para onde? Para a falta, para o que tinha faltado. E isso, eu tô vindo mais um exemplo aqui que vai fazer sentido para quem quiser, para quem tiver que chegar essa mensagem. Foi que nem, por exemplo, uma pessoa ela tá te devendo. Aí você pega e você fica com aquilo na sua cabeça. Olha, esse dinheiro faria tanta diferença, esse dinheiro. Sabe quando você fica repetindo aquela ideia? Aí o que acontece? Você fica fechando o fluxo como se a sua entrada de dinheiro viesse só daquele lugar. Você limita para as outras possibilidades, entende? Então, trabalhe essa semana esse olhar mais expansivo do que limitante, tá? E aí a gente vem para a ideia aqui do trevo, né? Aqui na parte das amizades, de uma semana abençoada. Por isso que eu acho que está juntando muito essas duas cartas sobre a prosperidade abundante no nível bem mais elevado da tua vida nesse momento, sabe? Amizades de qualidade, ambientes, pessoas, parcerias. É uma semana que eu vejo de muita parceria. Mas se você não doma esses seus pensamentos, talvez você não vá conseguir enxergar a grandiosidade disso tudo. Eu vejo no âmbito espiritual uma semana para que você se conecte com a tua intuição, né? Com essa energia intuitiva que você já tem, essa energia que já é sua, essa energia que você é guiada, você sabe o caminho, sabe? É uma semana de você observar realmente o que é meu, o que é dos outros, o que eu acho que é verdade, o que que a minha mente está dizendo que é verdade, sabe? É um lugar muito mais expansivo, é um lugar muito, sabe, de amadurecimento, é outro nível de pensamento. Eu digo muito, o que sustenta.
o dia a dia, o crescimento, o otimismo é a forma que a gente pensa. É a forma que a gente sente, é a forma que a gente interpreta o que a gente está sentindo. Porque 99,99% dos pensamentos e sentimentos não são nossos, são amplificados dos ambientes, das trocas, dos pensamentos que a gente tem em relação às outras pessoas. Então, se você não é uma pessoa vigilante, se você está no automático, você é submerso, não sei se é submerso, imerso, vocês me corrijam aí na palavra por essas coisas, se limitando muitas vezes às oportunidades, entende? Então, é uma semana de resgate, assim, sabe? De, 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 de repensar algumas coisas, tá? Agora eu vou usar esse aqui, o Oráculo da Cigana, da minha loja preferida de cristais, que é a Sagrada Magia. Ah, eu acho que molhou ali meu copo. Ah. Para tirar uma mensagenzinha para vocês, tá? Eu deixo disponível nos comentários o link, tá? Se vocês quiserem adquirir no dia a dia, para vocês lerem uma mensagenzinha diária, naquela semana, eu acho perfeito. Tanto esse como dos pretos velhos. Opa! Ah, vamos ver aqui. Ai, deixa eu limpar. Você nasceu para ser raiz e vento. Firme no chão, mas livre na alma. Não se deixe prender onde sua essência não possa voar. Você nasceu para ser raiz e vento, firme no chão, mas livre na alma. Não se deixe prender onde sua essência não possa voar. Quando eu falei das limitações, é sobre isso. Raiz, você é profunda, você tem, como é, não é estabilidade a palavra, você finca ali, você tem profundidade, você tem estrutura, mas a sua alma, ela também é leve, ela quer voar, ela quer expandir, ela quer acreditar em coisas que nem todo mundo acredita, sabe? Então não se deixe prender por fórmulas, meios, métodos, se permita ser livre para criar, sabe? Para inovar, para criar o que você quiser criar, tá? Incorpora essa energia. Não é que você ser livre e fazer suas escolhas de acordo com o que você acha que faz sentido para você vai te fazer menos. Não. Você tem profundidade, você tem raiz, mas você é um espírito livre que veio aqui para vivenciar, experienciar e viver uma vida além do que as pessoas comuns conseguem entender. Mas será que você se permite ser essa pessoa de raiz mais livre? Isso é uma questão de percepção. Então, é isso, meus amores. Agradeço quem escolheu a opção número 1. Deixa aí nos comentários que eu vou amar saber. Me diz se fez sentido. Ah, e assim. Os peixes, eu nem comentei sobre os peixes, né? Mas o desfecho dessa mudança de pensamento, desse entendimento, é o fluxo, é a prosperidade, é as coisas acontecendo, não só uma prosperidade material, é uma prosperidade em todos os níveis, mental, emocional, espiritual, tá? Então, eu espero que essa mensagem tenha feito sentido. Se você é novo aqui, segue o canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário que me ajuda muito, tá? E nos vemos no próximo vídeo. E agora eu vou para a opção 2, tá? Da Unakita. Vamos aqui para a nossa segunda opção, tá? Para quem escolheu a Unakita. Vamos entender o que acontece. Deixa eu baralhar assim. O que acontece muito rápido nessa semana, o que é que você precisa de mensagem? Lembrando que é uma leitura geral. Importante é que ressoe com a sua alma, com o seu momento. Vamos lá. É, um novo ciclo se inicia, deixar de lado alguns padrões aí nocivos, que não esteja entendi. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui de uma forma legal. Conselho, casa, raposa, tempestade, mensagem, caminhos. Deixa eu ver se eu consigo tirar o reflexo. Não. Tem que ficar bem aqui, eu acho. Aqui, aqui, aqui.
Vamos lá, pessoal, que escolheu a opção número 2, tá? Aqui, ó, já como energia principal, eu vejo uma. Tá vendo aqui mensagem? Espera aí. Vocês da energia 2, a Unakita, só para vocês entenderem, é uma pedra que ela trabalha muito quando a gente está com energias muito baixas, sabe? Quando a gente está precisando alinhar os nossos pensamentos, é um cristal muito poderoso, tá? Até para quem tem vamos falar, doença, né? Que começa com D e termina com ão, né? Entendeu? Ela é muito boa para esses momentos, para essas pessoas terem essa organização mental. Eu vejo que essa semana vai ser uma semana muito de. Sabe quando você dá um restart, quando você entra em algum novo processo? Eu vejo muita energia da cruz trazendo esse renascimento, esse novo momento. Só que aqui tem muitos detalhes, tá? Para a gente entender. Ali, olha, como obstáculo saiu a cobra. E eu vejo a cobra como você já vem com alguns pensamentos, talvez negativos. Você talvez negligenciando alguma coisa da saúde, sabe? Deixando para depois, no hiperfoco em outras coisas. Então a cobra, ela vem trazendo essa energia muito desse cuidado que meio que foi negligenciado. E talvez esse reiniciado, né, esse reinício desse movimento vá trazer esse equilíbrio. E você pode me falar assim, ah, Diana, mas eu não estou negligente. Mas talvez a forma que você veio fazendo, os seus motivos eram uns, e agora talvez você entre num motivo mais alinhado, mais equilibrado, entende? Até uma vez eu conversando com meu pai, eu falei assim, não sei se ele vai assistir esse vídeo, tá? Mas é só exemplificar que às vezes a gente tem tanta mania assim de comer de uma certa forma. Ó, preste atenção na ideia. Eu falei assim: já prestou atenção que você não come para se nutrir? Você come para não adoecer? Isso não é uma verdade, tá, gente? Mas é assim. Eu vou fazer exercício físico, por quê? Porque eu tô sobrepeso, porque não sei o que, não sei o que. Tem uma ideia muito negativa. Você vai fazer aquilo para não adoecer, você vai fazer aquilo para não engordar, você vai fazer aquilo por um motivo. Só que esse motivo tem muita informação, sabe? Às vezes densa. E o caminho pode ser outro. Eu posso fazer isso pela minha saúde, eu posso fazer isso pelo meu bem-estar, eu posso fazer isso porque eu me sinto bem quando eu estou de certo corpo. Vou fazer isso porque eu tenho saúde para fazer isso, sabe? É um movimento diferente. A gente traz uma leveza para esse movimento. Eu vou fazer isso porque é importante para mim ter esse tempo, sabe? A gente traz outra energia. Isso aqui é uma forma de pensar. A gente está tão inserido nesses porquês aqui que a gente não se atenta a isso aqui. Por isso que é importante uma reprogramação e uma orientação. Então, até tem uma coisa aqui que é como se você pode estar tendo a sensação que o teu brilho ficou no passado, o teu magnetismo. É como se eu tivesse a sensação que a tua mente, ela está querendo vender uma ideia meio que distorcida da própria realidade, sabe? Isso aqui não é uma realidade. E é engraçado que vem aqui o Sol e a estrela, meio que o sol, que é o movimento, a ação, esse lado, né, do racional, e o intuitivo querendo se concretizar. É como se nessa semana você tivesse que entender que não é só através do teu esforço, mas tem uma forma direcionada, mais inteligente, mais leve, para você viver esse novo ciclo. Olha como está casando com o exemplo que eu falei, né, dos dois extremos. Porque é como se a vida estivesse te guiando para um lugar onde preencha o teu coração, sabe? Esse movimento. Porque quando você faz com sentimento, você faz com essa intenção, você faz com amor,
É como se você exponencializasse 10 vezes mais o que você está fazendo. Então, se você vinha por esse motivo mais denso, quando você transmuta essa ideia, vai ter muito mais força, vai ter muito mais potência, vai ter outro entendimento, porque você saiu da energia do tenho que, do que é pesado, sabe? Tanto que é como se a vida estivesse querendo trazer essa leveza para a sua vida. Porque a partir do momento que você comunica o amor, essa sua intenção, que você comunica a forma que você enxerga, você comunica o que você faz, com amor, o que você faz, o resultado é outro. Enquanto de uma forma você atingiria X, nessa forma, onde você se permite viver esse novo estado, né, de fazer pelo sentimento, fazer pelo amor, né, fazer pelo que você realmente gosta, sabe? Quando eu comecei a fazer esse vídeo, antes de fazer esse vídeo, eu falei, se eu tivesse que fazer só uma coisa pelos próximos anos, o que eu faria? Eu faria isso aqui, entende? Então, quando você tem certeza daquilo que você faria, se você tivesse que fazer essa escolha, você deixaria de perder tanto tempo dispersando sua energia, arrumando outras coisas, porque é isso aqui que te move, é isso aqui que tu quer, sabe? Então, é, é como se você tivesse que encontrar esse meio termo e esse estado para que seja mais leve, para que a tua própria cabeça entenda, aqui é o meu lugar. Ela não vai ficar procurando outras possibilidades, é aqui, entende? Nisso que você gosta, nisso que você quer fazer, tá? Pode ser que você esteja em um momento muito introspectivo, tá? Se questionando muito. Talvez até esteja questionando realmente o que você gosta, o que você quer fazer, qual é o seu foco, sabe? O que te traria mais satisfação. Até sobre relacionamento. Que tipo de pessoa você gostaria realmente de ter, de fato? É como se você viesse questionando muitas coisas em vários aspectos. E o questionamento, mais uma vez, ele não é para o que pode alavancar, é sempre para a falta, sabe? É como se, por exemplo, eu olho pessoas que fazem vídeos no YouTube aparecendo. E eu falo, ótimo, bacana, show. Deve ser top. Mas também tem pessoas que não aparecem e elas têm canais enormes. Você entende que não é o como, mas sim a energia que está por trás daquilo ali. Então, é como se você estivesse questionando, talvez na sua vida amorosa, olha, eu vivi tal coisa com pessoa. Será que realmente existe aquilo que eu estou pensando que possa existir? E eu te digo, existe, mas a estrutura que está dentro de você permite isso? Você está entendendo o poder da reprogramação? A pessoa que está dentro de você entende que existe isso? Teu campo permite a entrada disso? É um questionamento, porque não é que não tenha. Tem, tem. E você pode colapsar essa energia, a fazer, manifestar a partir do momento que você muda o seu campo. Mas não é questionando o seu valor, é se abrindo para as oportunidades, infinitas possibilidades, entende? Aqui na Casa do Amor saiu a energia da raposa, exatamente essa observação. Eu vejo essa observação. Eu vejo até você sendo observada pelas pessoas, sabe? Por pretendentes ou coisa do tipo, se você é solteira. E se você não é, também as pessoas estão de olho em você. Então, sabe quando é muito importante a gente ter uma base, a gente ter um entendimento, a gente tem entender por que que a gente está fazendo o que faz, por que faz, por qual motivo, porque até os olhares de pessoas invejosas, sei lá, qualquer coisa, vira nulo, porque você sabe o que você está fazendo. Você não tá disponível para todo mundo. Você não está comunicando para todo mundo. Você não abriu a porta da sua casa para todo mundo. Você está sendo, você tem um fundamento, você tem um motivo e você está fazendo por esse motivo, tá? Então, até pessoas que não são pessoas compatíveis comigo, mas elas estão te observando. Se essas pessoas chegarem até você,
Qual é a sua base? O que que você quer? O que que você acredita? Acredite naquilo e vá até o final. Mas eu não estou falando em acreditar quando você fica mirabolando, sabe? Que você tem uma lista de prós e contras nos mínimos detalhes. Não existe. Você pode ser filho de Deus, mas você não é Deus para fazer essa criação perfeita, sabe? E você limita. Tenha valores inegociáveis, mas não queira fazer que nem uma listinha de mercantil, que você vai lá no mercantil, pega o que você quer, entendeu? Eu quero tal coisa de marca específica, eu aceito isso e acabou. Com o universo não funciona assim. Até porque você tem todo um sistema programado para atrair coisas específicas. Enquanto você não muda esse seu sistema, será que você é a pessoa que atrai essa sua listinha de mercantil? Será? Vale a pena. Para quem é comprometido, cai a mesma ideia, tá? Só que, assim, olhe, observe mais o que você está querendo do seu ser amado, da pessoa amada, e se você já é essa pessoa que recebe isso, que pode receber isso, sabe? Eu te oriento ser uma semana bem tranquila, tá? Tipo assim, observar mais, falar menos, porque eu vejo que tem uma mistura aí do que você quer, do que você acha que é capaz de receber, sabe? Tá uma bagunça que precisa ver isso aí, tá? Você precisa primeiro ver, entender o que motiva o seu coração, parar de tanta movimento assim, sabe? A criança querendo tudo. A criança que eu digo é a criança dentro de você que a gente precisa trabalhar essa criança. Aqui na parte do financeiro, olha, você vai estar. Pode ser que seja uma semana mais difícil, tá? Até por essa sua demanda mental em entender as coisas, dar nomes para as coisas, sabe? Eu não sinto que tá te faltando nada. Eu sinto que você está querendo ter tanta certeza, tantas conclusões, tantas pecinhas no lugar, que isso aqui vai ficar meio que de lado, o lado do financeiro, da prosperidade, porque você está focando em outras coisas, em outros problemas, sabe? Então, talvez isso aqui você também olhe como um problema essa semana. Por quê? Porque você não vai estar com cabeça, sabe? Por isso que eu digo, só deixa. Deixa ir, deixa ser tranquilo, deixa as coisas passarem. A ventania, as nuvens, elas formam um temporal, mas depois elas também vão passear, né? E aparece aquele sol de novo. Então não é momento para você pegar o peso daqui e transferir para essa casa, para esse momento da sua vida, sabe? Talvez não seja esse o problema, talvez seja outras coisas que você precisa reconfigurar dentro de você. É aquela história do campo, o campo para atrair, o nosso campo, ele manda uma informação e a gente precisa estar apto a entender por que que ele está atraindo certas situações para a nossa vida, tá? Aqui, olha, a mensagem, né? É engraçado que talvez você vai escutar isso que eu estou falando em outros lugares, através de uma amiga que fala assim: olha, você não acha que você está sendo pessimista? Você não está vendo as coisas que você já tem? Você não está enxergando isso aqui? Será que você não está negligenciando isso por isso? Então, talvez essa semana alguém vai abrir a boca para te dar um alerta que talvez você não goste muito. Uma coisa é você parar para escutar uma leitura e falar assim: ah, beleza, faz sentido, não faz. Mas outra coisa é uma amiga sua chegar e te dar uma alfinetada. Talvez você não goste, sabe? Porque você está criando cenários catastróficos na sua cabeça, mas vai chegar alguém que vai falar: ei, menina, volta pro chão, ei, menino, pisa aqui no chão, sabe? E às vezes, quando a gente está tão inserido naquela programação do problema, a gente não consegue enxergar, tá? Então, fica ligado. Até essa mensagem é uma mensagem, você vai escutar o que eu tô falando de outra pessoa, tá? Com certeza vai chegar para você em alguma outra forma que você não vai gostar. Mas eu te diria, observar com neutralidade, como eu sempre falo nos meus acompanhamentos. Tudo é neutro, não tem valor, as coisas não têm valor. É a nossa percepção, o nosso sentimento que valoriza aquele negócio, dá um valor de positivo ou negativo, tá? Então, se você não tem raiva, qual é o outro lado? Como você pode se sentir? Qual é o oposto disso, tá? E
E às vezes, olha, aqui no lado da espiritualidade, às vezes você vai ter que sentir que as coisas não estão caminhando como você gostaria, para você entender que existe, pode existir outros caminhos, o tal do caminho do coração, que eu tanto falei, sabe? Às vezes você vai ter que ir por caminhos mais difíceis, quebrar a cabeça, se chatear, entender que aquela listinha de mercantil não é do jeito que você gostaria, para que você possa criar novas oportunidades e novos lugares, sabe? Então as coisas elas não estão lentas, elas estão exatamente como devem ser, porque dentro do teu sistema, sistema que teu campo de informações, ele tinha entendido que esse era o caminho mais denso. Então eu não sei se você vem fazendo trabalhos ou se você pretende fazer algum tipo de reprogramação mental e emocional, mas quando você mudar esse fluxo, que se você mudar começando pelo seu pensamento, logo, logo, a vida ela vai corresponder de outra forma. Por quê? Porque você não quer mais aqueles padrões, você quer seguir o teu coração, você quer fazer o que alimenta a alma. Muitas vezes tem pessoas que passam por situações de saúde que fazem elas repensar e valorizar muito mais a vida. A gente não precisa chegar nesse estágio. Se hoje você é saudável, você não precisa chegar nesse estágio. Você precisa, talvez, aprender a ver a vida de uma nova ótica que mais te expanda, te dê liberdade e possibilidades do que te limite. Porque não tem ninguém na tua cabeça buzinando. Tem as vozes, que são os críticos, que são os teus traumas, que são as tuas ideias, que ficam reforçando aquilo de caminho certo ou errado, por quê? Porque essa voz quer te proteger. Então, a voz que estava falando para a higiene, não faz aparecendo que aí as pessoas vão se conectar mais. Mas aí a tua parede não tá legal, então não traz profissionalismo. Não, se tu fizer com as mãos, as pessoas não vão se conectar. E, e ninguém quer escutar. Olha, a minha voz está dizendo nos dois lugares que está inadequado. O que que vai fazer? Paralisar. Só que eu, Diana, tenho consciência dessas vozes. Será que você tem? Ou elas estão escondidas lá nos arquivos, só rodando, te fazendo ter várias sensações, às vezes até corpóreas, para não fazer o que você gostaria de fazer? O medo, o tal do medo, 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 medo. Gente, isso está programado no teu sistema. E até para trazer mais informações aqui para nossa leitura. Ontem eu estava numa. Eu falei na primeira opção e vou falar na segunda, só que é de outra parte desse encontro. Uma moça que ela acho que ela faturou 400 mil no ano. Tipo, é muito além do que eu já faturei em um ano. E ela falou assim: se você tivesse uma conexão com o divino, o que que ficaria diferente? Eu não seria mais movida por esse medo de fazer dinheiro ou não fazer não tomaria de conta dela. E eu falei assim, caraca, eu, numa proporção muito menor, ainda sou movida por esse medo. E essa mulher, numa proporção muito maior, ela ainda continua sendo, né, com esse medo presente. Eu te digo, será que esse medo ele some ou a gente aprende a lidar com esse medo, com essa sensação? Entende? Pegar a sacada aqui, então eu vejo uma semana onde você vai, opa, onde você vai ter que reaprender a pensar, a se estruturar, sabe? A você ter pensamentos que vão te levar muito mais longe do que essa cabecinha que você tem hoje, sabe? Então, todo tipo de processo que você faça terapêutico, se você não aprende a sustentar esses pensamentos, ter argumentos para derrubar esses pensamentos que muitas vezes são limitadores, você acaba sendo tomado e paralisado, e às vezes você poderia avançar muito mais rápido, mas esse mental fica atrapalhando, sabe? Agora a gente vai tirar o nosso oráculozinho, o oráculo da cigana, da minha loja preferida de cristais. Vou deixar o link aí para vocês, caso vocês queiram, né, para aquela mensagem diária, semanal, aquelas que vocês precisarem para o momento de vocês, tá? Vamos ver aqui. Algumas respostas só virão quando você desistir de perguntar. Às vezes, a paz está em aceitar o mistério e caminhar com fé sem saber o destino. Olha que forte. A gente quer ter certeza de tudo, mas o caminho do coração, ele é muito diferente desse caminho da lógica, sabe? E é como se, não sei se eu falei na primeira ou se eu falei na segunda, tá? Porque eu esqueço.
Mas o caminho do coração é exponencial. Você pode multiplicar 10 vezes mais, 500 vezes mais, 1000 vezes mais. A mente, quando você cria um estado através da mente, você limita o campo que você vai atrair pessoas. Segue o teu coração, segue o teu instinto, sabe? Do que faz sentido para você, que você vai ver a sua vida andando como nunca. Claro, a gente tem que reprogramar alguns padrões, tá? É que fato, não adianta só você querer andar daqui para frente, você tem que ver o que foi programado daqui para trás, porque senão toda a vida uma corda te puxa, sabe? Então, assim, é como se essa leitura 2 viesse te chamando para o caminho do coração. Qual é o caminho do teu coração? O que é que você acredita que vai fazer diferença na tua vida? O que é que te dá tesão de fazer? Tá bom? Pessoal, da número 2. Espero que essa leitura tenha feito sentido. Deixa o teu like. Se você é novo ou não, você já se inscreve no canal. Eu espero que essa mensagem chegue para aquelas pessoas que realmente estão precisando, pessoas profundas, pessoas que gostam desse mundo onde a gente não sabe todas as respostas, mas a gente pode seguir sendo orientado. E caso você queira agendar uma leitura, um direcionamento, entender um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar logo abaixo aí os meus contatos e será um prazer ter essa troca com você, tá bom? Um beijo grande, espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.